Galera, como vocês sabem, eu comprei um PSP, trouxe vídeo sobre ele aqui no canal e nesse vídeo que eu falo sobre o PSP, eu mencionei pra vocês que facilitaria muito a produção de conteúdo de mais vídeos aqui pra vocês. E assim está acontecendo. Esse vídeo que eu tô fazendo é graças ao PSP, então se você ainda não conferiu o vídeo do PSP, o card vai estar aparecendo aí em cima pra você conferir, beleza? Uma outra coisa que eu queria mencionar pra vocês é que eu fiz uma enquete no Instagram sobre como vocês gostariam de ver, então se vocês não me seguem ainda no Instagram, pode me seguir, vai estar disponível aí pra vocês. E no Instagram, o que é que ficou definido? Basicamente, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre será que ainda vale a pena comprar para poder jogar o primeiro Resident Evil da série, da franquia, né? Que eu joguei no PSP. E num outro vídeo abordando ainda o Resident Evil 1, a gente vai abordar a história do games. Avaliar basicamente a história do jogo, eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Eu gosto muito de contar a história dos jogos, então eu quero fazer um vídeo mais elaborado e mais trabalhado só sobre a história, entende? Aqui a gente vai tratar da história como sinopse e aí a gente vai abordar aspectos técnicos do jogo em si, beleza? Mas para participar de mais interações do canal, eu recomendo fortemente que vocês me sigam no Instagram, porque lá é a melhor maneira que eu tenho para me comunicar com vocês. Bom, então vamos começar. Para começo de conversa, Resident Evil não é o pai do gênero de survival horror. Na realidade, isso aconteceu por conta de um game chamado Sweet Home. Porém, Resident Evil popularizou essa mecânica que a gente conhece de resolver puzzles, idas e vindas pelos cenários, e assim ele acabou sendo o chamariz do gênero de survival horror propriamente dito, né? O primeiro game da série ele foi lançado em 1996 para PC, Sega Saturno e também para PlayStation 1, e ele foi produzido por ninguém menos que Shinji Mikami, ou Shinji Mikami, como vocês preferirem, na época que o Resident Evil era Resident Evil, né? A sinopse do jogo basicamente é a seguinte: a gente controla dois protagonistas, tem a opção de você jogar com a Jill ou com o Chris, tá? Eles são dois policiais, por assim dizer, eles são das forças armadas especiais da polícia de Raccoon City. E qual é a missão deles? Basicamente, a polícia em si de Raccoon City recebeu relatos sobre incidentes na montanha que cerca a cidade, a montanha Arklay. Então eles mandaram o primeiro time, que foi chamado de Time Bravo. O fato é que se passam 24 horas desde a investigação da equipe Bravo e eles perdem contato com a polícia de Raccoon City. E aí o que acontece? A equipe Alpha é mandada. O fato, galera, é que infelizmente quando eles chegam logo de cara nas montanhas, eles já são atacados por inimigos, cachorros que estão dilacerados, porém continuam vivos e acabam matando até um dos membros. E, enfim, eles se veem obrigados a correr até uma mansão aparentemente inóspita e lá eles acabam se refugiando, né? Basicamente a mansão serve como ponto de refúgio para eles. Só que depende muito de com quem você vai jogar. Se você joga com a Jill, você acaba perdendo o seu amigo Chris. E se você tá jogando com o Chris, você acaba perdendo a Jill. E é assim que as coisas funcionam para poder dar andamento à história basicamente. Então, além de sobreviver, você precisa procurar pelo seu time, pela sua equipe, para poder escapar da mansão, que de inóspita não tem nada. Tem coisa pra caramba. Não posso dizer que tem gente, mas tem coisa pra caramba. Enfim, e como o jogo te dá a oportunidade de escolher com quem você quer jogar, isso é muito bacana porque tem peculiaridades entre os personagens, como por exemplo, se você escolhe jogar com o Chris, ele é muito mais resistente a ataques, porém, há mais inimigos nos cenários e ele é um pouco mais largo. Como é que eu falo? Ele é mais forte, ele é mais parrudinho, então isso acaba dificultando a sua locomoção pelos cenários na hora de se esgueirar pelos zumbis, entende? Isso acaba dificultando bastante o jogo em si, de uma maneira geral. Quando você joga com a Jill, tem uma coisa bem bacana. Ela não é mais resistente que o Chris, muito pelo contrário, ela é menos resistente, só que ela é mestre em arrombamentos. Então, com um único grampo, ela consegue, por exemplo, destrancar algumas portas. E não só isso, ela tem 2 espaços a mais no inventário. Vai de muito de cada um, assim, não tem uma vantagem propriamente dita. Tem gente que prefere jogar com a Jill, como por exemplo eu gosto mais, e tem gente que prefere jogar com o Chris. A jogabilidade funciona com uma câmera fixa em certos ângulos do cenário. Basicamente você só vê o personagem de um ângulo, dependendo da sala que você estiver explorando ou do corredor. Quando você muda para um outro corredor, a câmera é posicionada de outra forma. E assim sucessivamente. Isso influenciava muito para que você pudesse levar sustos
e coisa do gênero, né? Você não via o que estava no próximo corredor. Uma coisa muito bacana também é até a tela de carregamento desse jogo. Quando você vai entrar numa outra sala, aparece uma animação da porta sendo aberta. E aquilo dava uma aflição bizarra. Pra época era uma coisa bem sinistra. A jogabilidade ela é bem truncadinha. Você basicamente precisa realizar comandos específicos para girar, para andar com o personagem, uma combinação de botões para poder correr, atirar e assim sucessivamente. Só que você não consegue andar e atirar ao mesmo tempo, tá? Já adianto. E isso, embora parecesse um defeito, não era um defeito, por incrível que pareça. Funcionava assim. Você precisava estipular mais ou menos o tempo que você tinha até o inimigo chegar até você para você conseguir eliminá-lo enquanto atirava parado. Sim, tinha um lance de cálculo, sabe? De probabilidade. É bizarro. O Resident Evil 1 realmente ele se popularizou muito pela sua dificuldade, que não se estende até aí. Na realidade, a gente tem muito mais outros quesitos que dificultam muito o jogo, como por exemplo, o fato da gente ter saves limitados. Hoje em dia a gente está muito acostumado a, sei lá, tem uma sala logo ali, a gente vai, avança no checkpoint, pronto, tá salvo, morreu, voltou dali. Na época não era assim. Para você poder salvar o seu progresso, tinham salas específicas, e essas salas eram os save rooms. Dentro delas tinha um baú que servia basicamente para você poder guardar seus itens e coisas do gênero, tipo suas ervas, suas munições, suas armas, porque seu espaço no inventário era limitado. E você também tinha uma máquina de escrever que funcionava na base da fita de tinta. Isso é, ó, muito antigo. E aí, se você não tivesse a fita de tinta, você não poderia usar a máquina de escrever, que servia para você poder salvar o seu progresso. Então até isso funcionava na base do cálculo. E para complementar ainda mais essa dificuldade, a gente tinha puzzles muito difíceis. É claro que não se resumia só a você resolver quebra-cabeças. Você precisava, por exemplo, procurar pelos cenários e encontrar uma chave, trazer de volta, colocar outra chave, destrancar uma porta, enfim, além de ter que procurar pelos seus itens de cura e também pela sua munição, que são itens muito escassos. Principalmente se você jogar na dificuldade normal, que pra mim é o hard desse jogo. Esse jogo é muito difícil. Então, você precisava calcular muito bem esse e outros pontos. O que pra mim, pra um survival horror, era um ponto muito positivo. Porque isso acabava afetando diretamente como você iria eliminar os inimigos, cara. Então, assim, por exemplo, se eu sei que eu vou passar diversas vezes por determinado corredor porque tem muitas portas trancadas, o ideal é que eu elimine aquele inimigo daquele corredor, porque eu sei que eu vou estar sempre passando por ali. Mas se eu tô numa sala que tem ali apenas uma erva verde, eu sei que eu não vou voltar nunca mais ali, ou pelo menos deduzo que não vou mais voltar, eu consigo me esgueirar pelo zumbi, porque não tem necessidade de eu gastar minha munição com um inimigo que tá numa sala que eu nunca mais vou voltar. O fato é que todos esses aspectos deixavam o jogo com uma jogabilidade, com uma interação muito boa, muito gostosa mesmo de se jogar. Chega a ser engraçado, porque era tudo muito difícil, mas você não se enjoava, sabe? Você queria ver mais, você queria jogar mais, e deixava o jogo viciante, não tem jeito. Por diversas vezes, naturalmente, ainda mais na época que a gente ficava na base da revista, não tinha internet, a gente ficava travado e isso aumentava muito a durabilidade do jogo. Por todos os outros fatores que eu já mencionei pra vocês, Resident Evil acabou popularizando e se tornou um marco na época, não tem nem como contestar isso. E como se não bastasse, tem uma coisa muito bacana que esse jogo trouxe, que hoje em dia a gente pode até menosprezar, mas ele tinha uma cena introdutória em live action que apresentava todos os personagens, todos os integrantes, na verdade, da equipe dos Stars. E era muito legal, porque ia aparecendo Jill Valentine, Barry Burton, Albert Wesker. Já aproveitando para falar dos gráficos do jogo, a gente tinha um cenário onde poucos itens eram em 3D, e esse tipo de cenário em si, o restante dele, era uma foto. Esses eram os gráficos denominados como gráficos pré-renderizados, que nada mais eram do que uma foto de fundo para você poder correr, andar para os lados com poucos itens em 3D, poucos objetos em 3D.
por conta da limitação, muita coisa era embaçada. É claro que pra época a gente relevava, na realidade a gente achava incrível. A construção dos inimigos era relativamente boa. Honestamente, eu não gostava muito da construção dos zumbis, eu achava meio nada a ver. Embora as CGs se apresentassem bem melhor, obviamente, porque é a computação gráfica, então naturalmente os inimigos iam aparecer muito melhores nesse tipo de animação. Porém, nos modelos em 3D, eu acho que o destaque vai para os Hunters, que são os inimigos mais fortes do jogo, na minha opinião. O modelo dos personagens era ok, eles eram relativamente bem construídos para a época, nada demais, mas eles cumpriam muito bem o seu papel. E ainda que a gente pensasse que o jogo se passava inteiro na mansão, havia uma certa variedade de cenários. Então a gente ia pra mansão, e a gente ia pra parte do jardim, e assim sucessivamente. Porque aí a gente, né, tinha aquela sensação de progresso. Novos ares são sempre muito bem-vindos, e não só por serem muito bem-vindos que eles são positivos. Eles são positivos também porque aumenta a possibilidade da gente ter um novo susto. Por isso que era muito importante que houvesse essa necessidade de trocar de cenário uma vez ou outra. É claro que o carro-chefe é a mansão, mas ela não era a única. A sonoplastia do jogo era boa. Assim, como é que eu posso explicar pra vocês? A dublagem era muito fraca, não tem jeito. Eu entendo que havia uma certa carência nesse ponto. Tava nascendo ainda essa coisa de você ter animações nos jogos, mas eu acho que o trabalho do ator é o trabalho do ator. Eu não sei se não houve uma certa necessidade de contratarem atores de fato para poder realizarem a dublagem por ficar muito caro ou coisa do gênero. Mas tudo bem que ator ganha mal, né? Eu sou ator. Mas enfim. Mas eu acho que tinha uma carência, sabe? Muito grande naquela época em função disso. Mas ainda assim, eu vejo que poderia ter sido melhor a dublagem. Os efeitos sonoros, eles são ok. Existem alguns efeitos responsáveis pelos jump scares, que são poucos, porque o clima do jogo basicamente está na tensão e não necessariamente pelos sustos, mas são ok, eles correspondem muito bem ao que o jogo pede. Mas a trilha sonora, pra mim, é muito boa. A trilha sonora ela é muito marcante. As músicas, como por exemplo a do hall principal da mansão, pra mim é marcante. Tem outras trilhas sonoras que são marcantes ao longo da franquia Resident Evil, mas a desse daqui realmente deixou marcado, principalmente essa do hall. Eu particularmente gosto muito da sonoplastia desse jogo, tirando a dublagem. Eu acho que pra época ela cumpria muito bem o seu papel, e se a gente colocar outros jogos que foram lançados na sua época, tipo 1996, cara, é tempo pra caramba. Tinha jogo que não conseguia fazer metade desses feitos. Então, ele se saiu muito bem, não dá pra negar. E pra concluir, honestamente, eu acho que quem for pegar o jogo agora pra jogar, principalmente se estiver acostumado com Resident Evil 6, o 7 ou até o Resident Evil 2 Remake, vai sentir muita diferença porque a jogabilidade é completamente diferente. Mas eu acho que vale muito a pena porque é um jogo extremamente divertido e ele independe de gráficos. Super recomendo esse primeiro game da franquia Resident Evil e ele é de extrema importância para vocês entenderem a história de toda a série por um todo. Galera, basicamente era isso, não tem muito o que acrescentar, o jogo é um marco, é um fenômeno, vendeu pra caramba, teve médias altíssimas, eu super recomendo. E não se esqueçam que a gente vai avaliar separadamente a história do Resident Evil 1, então fiquem ligados aqui no canal, se inscrevam para não perder absolutamente nada, me sigam nas redes sociais se vocês quiserem dar alguma dica, opinião, acompanhar o que está acontecendo no canal, vai estar tudo disponível na descrição desse vídeo como de praxe. E galera, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês nesse vídeo, porque isso é muito importante para eu saber se vocês gostaram do vídeo, se vocês estão gostando do tipo de conteúdo e assim por adiante, beleza? Era isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.